Quando você lê as palavras inspiradas e preservadas de Deus, a verdade delas penetra em você. Quando um arqueólogo pega sua pá e cava num local onde a Bíblia diz que era uma cidade, ele encontra exatamente o que a Bíblia diz. Quando os críticos disseram que Lucas estava enganado sob a alegação de que Quirino não governava a Síria quando Jesus nasceu, não tardou até os historiadores encontrarem documentos provando que ele governou duas vezes, não uma, e isso na exata época apontada por Lucas. E quando a Bíblia dizia que a civilização hitita existiu e foi extinta, ela era ridicularizada sob a acusação de inventar os hititas, até descobrirem que o reino hitita não só existiu, como foi um dos maiores do período veterotestamentário. Constantemente vemos as palavras de Deus provando serem verdadeiras, cientificamente verificáveis e absolutamente confiáveis. Elas exaltam a Deus Pai e seu Filho unigênito, nos ligando a eles, não por obras, e sim por fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue para expiar nossos pecados. Somente por essa fé a vida eterna pode ser concedida. A Bíblia, as palavras santas e preservadas de Deus, é como nenhum outro livro no mundo. É por isso que o diabo tanto direciona o inferno a destruí-la e corrompê-la com palavras humanas. A primeira tentativa conhecida se deu em Alexandria, no Egito, quando alguns contos populares de ficção foram inseridos na Bíblia. Esses livros são conhecidos como apócrifos. Gostaria de saber mais sobre os apócrifos? Oi, eu sou o David Daniels, da TIC Publications. Passei um bom tempo falando com vocês sobre o Codex Sinaiticus. E passei um tempinho falando sobre a Septuaginta, o Antigo Testamento grego. Então comecei a me perguntar como as diferentes Bíblias greco-alexandrinas se diferem. Todas elas têm os mesmos livros? Elas estão na mesma ordem? O que há nessas Bíblias? Foi bem trabalhoso encontrar essas informações. Tive até que verificar fotos do texto grego do Codex Vaticanus. Mas agora que as encontrei, quero compartilhar com vocês pelo menos uma parte delas. Assim, você poderá compartilhá-las com os outros. A religião católica afirma que a Septuaginta é o verdadeiro Antigo Testamento. Eles dizem que Jesus e os apóstolos usavam ela e que a Vulgata Católica Latina foi baseada nela. Afinal de contas, o que ela é? Será que todos os Antigos Testamentos alexandrinos dizem a mesma coisa? Eu utilizo um software bíblico chamado BibleWorks, que me dá acesso ao texto grego do Sinaíticos, do Vaticanos e do Alexandrinos, bem como as anotações das pessoas que os editaram e muitos outros textos gregos. Só que o programa me mostra apenas o Novo Testamento desses códices, não me mostra o Antigo. Por quê? Não é tudo um livro só? Deixe-me lembrá-lo. Estes códices, isto é, estes grandes livros, são compostos por mais de uma parte. Você já sabe que eles têm um Novo Testamento. Além disso, cada um deles possui um Antigo Testamento. Só que é um Antigo Testamento maior do que aquele que vemos no hebraico. Maior por acrescentar os livros que chamamos de apócrifos. A origem dessa palavra significa algo que deve ficar preso numa gaveta, fora do caminho, esquecido. Basicamente significa algo que é melhor ser guardado, fora do alcance da visão. Por isso eles foram chamados de apócrifos e tiveram sua inclusão na Bíblia rejeitada. Existem muitos escritos apócrifos. Estes aqui estão na sua Bíblia? Observe aqui os apócrifos que são melhor escondidos. Acréscimos de Esther, Cântico dos Três Jovens e Bel e o Dragão, sendo os dois últimos acréscimos de Daniel. Há também Judite, Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e 1ª e 2ª Macabeus. Depois vem os pseudepígrafos, na seção onde está escrito nomes falsos. E temos Baruque, que não é Baruque, Carta de Jeremias, que não é de Jeremias, e o mesmo ocorre no final do Codex Sinaíticos,
onde temos a Epístola de Barnabé, que não é de Barnabé, e o Pastor de Hermas, que não tem nada a ver com o Hermas da Bíblia. E, como eu já disse, há também adições a livros da Bíblia, que são as adições a Daniel e Esther. Alguma dessas está na sua versão da Bíblia? Essa é a questão. Procurei por apócrifos hoje e encontrei essas versões que os contêm. Esta é a Bíblia anotada em Oxford, com apócrifos padrão versão revisada. Esta versão foi aprovada na época em que estive no seminário Fuller. E esta aqui segue o novo padrão versão revisada. Foi aprovada depois que passei pelo seminário Fuller. E tem também, acredite ou não, um padrão versão inglesa com apócrifos. Quantos de vocês sabiam disso? Que eles puseram apócrifos aqui? É lançado assim desde 2009. Acabei de pedir um. E aqui temos a Bíblia em inglês mundial, que também contém apócrifos. E o que dizer da Bíblia Viva? Bem, ela tem sido chamada de a Bíblia Viva Católica. É vendida desde os anos 70. Mas, deixe-me abrir um parêntese aqui. Eu preciso te dizer uma coisa sobre a Bíblia Viva que um bom amigo me contou. Vou recortar a fala dele, ok? Ele disse, abre aspas, eu estava participando da sessão principal de um congresso da Associação de Livreiros Cristãos, por volta dos anos 70. O auditório estava lotado com provavelmente mais de 1000 livreiros cristãos. Eles forneciam livros cristãos às suas comunidades. E Kenneth Taylor, autor da Bíblia Viva, foi convidado para ser o orador principal. Kenneth Taylor subiu no palco. Ele se virou e olhou para a grande faixa no topo do palco que dizia pessoas servindo pessoas. A associação achou esse gesto louvável, afinal, é isso que seus membros fazem, servirem suas comunidades com Bíblias e livros. Pessoas servindo pessoas. Taylor se virou, olhou para o banner, voltou para o microfone e disse, na verdade sussurrou, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso. Porque quando o seu objetivo é servir pessoas, você acaba se comprometendo. Fecha aspas. Mais tarde, ele declarou, sussurrando, como havia perdido a voz, produzindo a Bíblia Viva. Meu amigo me contou com a própria boca que ouviu o seguinte de Taylor, abre aspas, este pode ter sido o julgamento de Deus por eu ter adulterado as palavras de Deus. Outra com apócrifos é a Nova Bíblia em inglês com apócrifos de 1970. Aqui já temos a Bíblia revisada em inglês com os apócrifos de 1976. Prepare-se para esta agora, saiu do forno quase agora, é de 2013. A Bíblia em inglês comum é a atual versão usada no seminário Fuller. E sua versão de estudo com apócrifos foi editada pelo atual decano da Escola Superior de Teologia. 7 ou 8 teólogos do Fuller participaram da produção disto. E também um jesuíta, mas vou falar disso outra hora. Há também a Bíblia Boa Nova da Sociedade Bíblica Americana. Este é o texto que os tradutores bíblicos do mundo inteiro usam e acaba levando protestantes e batistas a traduzirem os apócrifos para novas bíblias em tudo quanto é campo missionário do planeta e a religião católica romana agradece. Por fim, temos todas as bíblias católicas, cada uma delas contendo os apócrifos. Há um movimento sutil acontecendo que visa levar as pessoas a aceitarem bíblias com apócrifos. Vou deixar para aprofundar nisso no próximo vídeo. Este aqui é só introdutório. Mas já vou adiantar o seguinte. Todo mundo, dos ecumênicos aos Amish, acabei de receber isso pelo correio, está sendo empurrado a aceitar apócrifos na Bíblia. E um dos argumentos mais sujos é dizer, bem, a King James tinha os apócrifos nela. Ainda vou detalhar muitos e muitos problemas dos livros apócrifos. Mas deixe-me explicar isso sobre a King James. Os tradutores foram informados pelos bispos da Igreja da Inglaterra
que eles tinham que traduzir os apócrifos e colocá-los na nova Bíblia. Eles não tiveram escolha. Contudo, eles permaneceram firmes como Sadraque, Mesaque e Abednego e se recusaram a colocar quaisquer livros apócrifos em qualquer testamento, seja o novo ou o antigo. E apresentaram 7 razões para isso, que listei no livro Respostas às Perguntas sobre sua versão da Bíblia. Número 1. Nenhum deles foi escrito no hebraico falado pelos historiadores e poetas inspirados do Antigo Testamento. Número 2. Nenhum deles reivindica a inspiração. 3. Esses livros nunca foram reconhecidos como Sagradas Escrituras na Igreja Judaica e, portanto, nunca foram sancionados pelo Nosso Senhor. 4. A primeira inserção deles entre os livros sagrados só foi acontecer após 4 séculos de igreja cristã. 5. Eles contêm declarações fantasiosas que contradizem não só as escrituras do Novo e do Antigo Testamento, mas também a eles mesmos. Um bom exemplo é quando os livros de Macabeus relatam 3 mortes diferentes de Antíoco Epifânio em lugares diferentes. Deixe-me abrir um parêntese. Até a Nova Bíblia Americana Católica, aqui está a minha, que comprei em 1982, até ela admite essas enormes contradições em seu comentário de 2 Macabeus 1, do 14 ao 17. Abre aspas. Um relato diferente da morte de Antíoco IV é feito em 2 Macabeus 9, do 1 ao 29. E outro ponto variante está em 1 Macabeus 6, do 1 ao 16. Fecha aspas. Por que os líderes católicos incluíram esses livros se eles sabiam que são obras mentirosas? Vou lidar com isso em outros vídeos. Vamos voltar para a lista. Número 6. Promovem doutrinas em desacordo com a Bíblia, como orações pelos mortos e perfeição carnal. E 7. Ensinam práticas imorais como mentira, suicídio, assassinato e encantamento mágico. Vou mostrar exemplos dessas mentiras e falsas doutrinas no próximo vídeo, quando irei expor as muitas mentiras e algumas graves doutrinas falsas do livro apócrifo de Tobias. Mas deixe-me mostrar isso. Em todas as páginas dos apócrifos da King James, os tradutores fizeram o seguinte, onde, nos livros canônicos, vemos o resumo do conteúdo da página, nos apócrifos, tudo que vemos é a palavra apócrifos, 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 apócrifos. É como se eles estivessem nos dizendo, alerta vírus, apócrifos, apócrifos. E então, no final, na última página de 2 Macabeus, diz o fim dos apócrifos. E na página seguinte diz o Novo Testamento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles separaram totalmente, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que há na sua Bíblia? Nem as Bíblias de estudo deles creem nos apócrifos. E você também pode identificar essas falhas nas Bíblias modernas. Eu sei o que tem na minha Bíblia. E creio em cada palavra dela. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.